Eu falo que esse é o sininho do início, sabe? Tipo, tocar o sino para começar as coisas. Então, boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada de verdade pelo tempo que vocês estão dedicando, o tempinho que vocês estão tirando para a gente aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Vicky Gata, eu sou Programming Community Manager aqui na Creators, e a gente preparou esse material super especial sobre a edição de 2026 da South by Southwest, e antes de entrar nisso, acho que vale até um contexto rápido para quem ainda não conhece. O South by Southwest é um dos maiores festivais do mundo quando a gente fala de inovação, tecnologia, cultura, música, cinema. Então, ele acontece todo ano em Austin, no Texas, e reúne pessoas do mundo inteiro para discutir tendências. Ah, mas que tendência? Futuro, creator economy, inteligência artificial, marketing, enfim, tudo que está moldando o que vem por aí, né? Então, na edição desse ano, o festival aconteceu ao longo de 7 dias, bem intensos, assim, reunindo essas principais frentes de inovação, de cinema, de música, e tudo isso ao mesmo tempo, gente. Então, imagino o tanto de insight, tanto de coisa, o quanto o caderninho ali das anotações não cantou para conseguir trazer tudo isso para gente. E quem estava lá vivendo tudo isso de perto foi a nossa CEO, e ela literalmente bateu muita perna, gente, muita perna em Austin. Quem acompanhou ali os stories da Creators, ela também documentou um pouquinho sobre. E hoje ela vai compartilhar com a gente os principais aprendizados, os principais olhares, assim, foi vendo principalmente a lente para a Creator Economy. Então, bem antes de entrar, né, na South by Southwest, acho que vale a gente dar um passo para trás e também contar rapidinho quem nós somos como creators. Principalmente para quem ainda não conhece a gente tão a fundo, a Creators é um ecossistema especializado em marketing de influência, e quando a gente fala de ecossistema, é porque a gente combina serviço, inteligência, tecnologia e dados, tudo junto. Então, a gente não é apenas uma agência tradicional, mas também a gente não é só uma plataforma. A gente funciona como um hub de influência em escala, conectando tudo isso de uma maneira bem integrada. Então, hoje já são mais de 50 grandes marcas que passaram pela plataforma e 100% da nossa operação roda com tecnologia proprietária, o que faz bastante diferença quando a gente fala de escala. E aí entra um ponto super importante para a gente, que é quando trabalhamos com grandes anunciantes, não é só sobre agilidade, não é só sobre fazer algo rápido, é sobre governança, segurança e compliance também. E por isso que a nossa estrutura foi pensada para garantir esse tipo de controle, com automação, mas sempre com uma camada humana olhando e acompanhando tudo isso. Então, na prática, isso se traduz ali em alguns pilares. A gente trabalha com dados proprietários, usando IA para buscar e recomendar criadores e também apoiar o feedback de conteúdo, mas sempre com aquela revisão humana. Então, temos dashboards conectados com APIs oficiais que permitem acompanhar os resultados ao tempo real. Então, é totalmente ali independente e sem relatórios estáticos. Então, tudo vai acontecendo ali muito em tempo real. E a nossa fintech é integrada, que automatiza pagamentos, contratos e tudo da parte financeira, o que facilita muito quando estamos lidando com grandes volumes. Mas no fim do dia, o que realmente sustenta tudo isso é a combinação de tecnologia e talento humano, e aí a plataforma garante essa escala e eficiência, e o nosso time incrível também, que garante estratégia, qualidade e execução final. Então, antes, né, de passar essa palavra, passar a bola total para a Noa, eu vou falar um pouquinho sobre ela, né, que a Noa é a cofundadora e a CEO aqui da Creators Platform. Ela é vencedora do Prêmio Caboré na categoria profissional de inovação. Tem certificação em Growth, gente, ela não é pouca coisa, entendeu? A mulher, ó, ela tá aqui, ó, tá aqui em cima. Tem certificação em Growth pela Growth Academy, no Vale do Silício, e a nossa Creators, ela é investida pela Google, Mind e pela Flag. Ela também passou por algumas outras empresas, como Coca-Cola Clouds e Pandora, liderando projetos junto com a ONU Mulheres, e hoje ela é colunista também da Woman to Watch no Meio Mensagem, ou seja, não poderia ter pessoa melhor para trazer esse olhar para a gente. Então, Noa, a sala é
toda sua e conta pra gente um pouco como que foi essa vivência em Austin e como que foi olhar para tudo isso ali dentro do nosso meio de Creator Economy. Oi, gente, boa tarde. Vicky, brigadíssima por essa abertura, sempre energia lá no alto, deixa a gente muito animada. Uhum. Não, vai ser, vou pedir para você derrubar aí, que eu vou apresentar a minha tela aqui, e aí a gente já fica com o controle da apresentação. Muito bem, agora sim. Bom, gente, apareceu? Apareceu. Esse foi o meu primeiro ano. Austin já está realmente instituído como central de inovação global, mas foi minha primeira vez e aprendi muitas coisas, né? Do fluxo, das palestras, do conteúdo em si, do conteúdo e das pessoas que estão lá, né? É um espaço que os brasileiros realmente a gente ocupou. Nós somos a maior delegação, a gente está falando de cerca de 3.000 pessoas só no Brasil, que vão presenciar esse evento super legal. E resumindo, né, um pouco de todas as tendências que a gente acompanhou nessa última edição, a gente convidou vocês para, então, acompanhar esse presente que a gente ainda não processou. E o SXSW desse ano tá tentando nos ajudar a nos entender dentro dessa jornada e dentro desse mix todo que a gente está vivendo com muita tecnologia nova. E esse é um reporte executivo oficial da Creators LLC para todos vocês. Mas antes da gente começar, eu trouxe uma provocação aqui interessante, porque a gente que trabalha com comunicação e tem uma tecnologia proprietária, a gente fala muito de tecnologia, né, principalmente aqui no dia a dia da Creators, mas para a gente ter clareza que nós estamos realmente no olho do furacão, né, então a gente está aqui nessa primeira camada, que é uma bolha da inovação, e a gente tem que ter consciência disso, que não são todas as pessoas que estão tão integradas com a tecnologia como a gente, ou outras profissões, ou dentro dos centros comerciais, como São Paulo, está. E isso é muito importante a gente ter consciência. E esse aí e aqui está mesmo um furacão, né? A gente está tentando integrar a inteligência artificial em absolutamente tudo que a gente faz. E também tem uma outra camada que está um pouquinho mais afastada desse centro, que está vivendo uma tempestade. Então, tem outros mercados, outros profissionais, né, que estão acompanhando toda essa disrupção violenta atingindo marcas e creators hoje em dia, todo mundo entendendo como executar suas funções com inteligência artificial, mas não tão preocupadas como a gente está aqui de integrar num produto, de criar um negócio nesse sentido. E por último, a gente tem quem está só na garoa dessa tempestade, né? Estou ouvindo falar, estou ouvindo dizer, ainda não experimentei, não conheço, não baixei nenhum app, né? E a gente pode estar falando do consumidor final, nesse caso, né? Como é que ele está vendo de fato essa tecnologia e como que a gente toca o chão e a vida dessas pessoas que a gente está sempre tentando alcançar com o nosso conteúdo e com o que a gente faz aqui. Para quem acompanhou um pouquinho dos festivais ou tentou pegar nas maneiras externas, né, de quando ele reverbera, sabe que a Amy Webb, ela é a estrela do festival, ela sempre traz as maiores tendências, mais importantes, e esse ano ela anunciou o fim das tendências. Foi uma apresentação bem emblemática, teve banda e teve até a simulação de um enterro do reporte de tendências que ela sempre apresenta todo ano nos festivais, né? E o que a gente percebeu nisso, e foi uma coisa que já reverberou muito, todo mundo que fez conteúdo sobre o SXSW falou disso, mas a ideia não é mais tentar prever o futuro, principalmente com esses relatórios estatísticos que perdem muito a relevância, visto a agilidade em que as coisas mudam ultimamente, né? E que agora a gente precisa, de fato, entender as convergências. Existem centros onde vários tipos de tecnologia, infusão, inclusive partes de humanidade, que vão
convergir, e são essas conexões que a gente vai agora ter que se atentar, e não só ver tendências isoladamente daqui para frente, e entender como todas essas tendências vão se cruzar para criar caminhos novos, e elas vão misturar coisas de humanas, de negócios, biologia, agentes autônomos e cultura. Tudo isso misturado em tempo real. E aí aqui a gente trouxe um resuminho das 3 grandes convergências que a Amy apresentou nesse festival, né? Que não são mais tendências isoladas, como eu falei. Então, a primeira delas que a gente pode olhar é a Human Argumentation, como é que a fusão da biologia e a tecnologia vão deixar o corpo humano mais inovador. Então, ela apresentou equipamentos que faz a gente correr mais rápido, aguentar ficar mais tempo em pé, cama que deixa a gente dormir melhor. E aí foi uma frase que eu fiquei até um pouco impactada, que ela disse assim, que essa é realmente a era onde a gente vai ter seres humanos mais desenvolvidos que outros, usando tecnologia e biologia, nessa convergência que a gente vai ver. A outra que ela falou bastante foi o unlimited labor, né? Trabalhar sem limites. Coisa que a gente sabe que, como humanos, não dá, e a gente não quer também, né? Não faz bem, o nosso corpo não é feito para isso. E aí estão criando sistemas de agentes e robótica para escalar a produção, inclusive produção de conteúdo, que a gente já está vendo isso acontecer em várias plataformas, né, canais sintéticos feitos apenas por inteligência artificial, para que a gente consiga produzir mais sem coisas humanas como a fadiga, o cansaço, coisas que a gente precisa pensar no nosso corpo, né? E aí a gente vai ver a internet feita por e para agentes autônomos. E, no fim, foi a convergência que eu mais gostei, pessoalmente, confesso, que é a convergência emocional. É onde a gente olha o romance, amizade, terapia e religião. São coisas que realmente causam um conforto, trazem um conforto para a gente como ser humano, como pessoa, e como que a gente faz a terceirização do conforto, né? A validação dessas campanhas por inteligência artificial. A gente já foi apresentado nos palcos casos de pessoas que se relacionam amorosamente com inteligência artificial, e como esse afeto torna-se um novo mercado trilionário. Eu tenho bastante questões sobre isso, mas é só um pensamento meu, porque a inteligência artificial, ela só obedece comandos, ela não critica nada. E se a gente não recebe críticas, a gente não melhora. E esses relacionamentos com máquinas vão fazer com que nós, como humanos, não nos provoquemos, nos critiquemos mais. E isso é um pouco perigoso. Mas já está rolando, né? Não é uma previsão. A gente sabe isso agora. Teve terapeuta que levou caso para o palco de ter a cliente que realmente vai tratar na terapia o seu relacionamento com uma pessoa virtual criada sinteticamente. Né? Isso já está acontecendo. E é por isso que é tão importante a gente estar equilibrado dentro desses pilares humanos, né? Falou de terapia, falou de amizades, falou de relacionamentos amorosos, e eu achei super interessante esse olhar também. Ao mesmo tempo que a gente está olhando como que a gente vai ter máquinas trabalhando sem parar, a gente também está olhando como que esses aspectos humanos emocionais precisam estar muito vigentes para a gente não se perder. Por quê? Por quê, gente? Porque se todos têm acesso à mesma superinteligência, a máquina não é mais um diferencial, né? Ela é apenas infraestrutura básica. E é por isso que eu vi em quase todas as palestras falar do ser humano. Foi muito interessante, porque a gente, acompanhando mesmo que remotamente esse festival, todos os painéis falavam muito, né? A inteligência artificial está chegando, essa nova tecnologia, como a gente vai integrar isso no nosso dia a dia. Mas hoje já está integrado, já está entre nós, a gente já usa. Então agora, como que a gente vai se acomodar com essa tecnologia?
E ficou muito claro que a gente precisa olhar cada vez mais o nosso lado humano, a nossa criatividade, a nossa capacidade de aprender com sensorialmente, né, com todos os nossos cinco sentidos que a gente tem, que a máquina não consegue aprender, para que a gente consiga fazer bons direcionamentos e o uso da máquina. Mas tem coisas que a gente não pode e não deve terceirizar. E aí a gente fez um resuminho aqui e 5 forças de transformação, que foram palestras que eu assisti e que se repetem, né, temas que se repetem, repetiram em outras palestras que a gente pode convergir nesse estudo. Então, aqui a gente tem a fase adulta da Creator Economy, que super nos interessa, então, eu assisti bastante coisa sobre isso. Teve palestra de neurociência e o cérebro do criador, como a gente consegue treinar o nosso cérebro para ser criativo em momentos específicos. Tem a IA como infraestrutura, como eu comentei com vocês, se agora todo mundo tem acesso a ela, ela não vira mais diferencial. O fandom e pertencimento, como que a gente vai mudar o olhar para essa comunidade, e a resistência codificada. Isso é super interessante. A gente vai falar sobre o uso do meme como pilar político contra repressões, regimes de repressão ditatorial. Super interessante. Bom, falando agora do tema 1, a gente tem a fase adulta da Creator Economy. A gente observa aqui o fim da ditadura do algoritmo e a busca por uma soberania de conteúdo, de criatividade e de engajamento também, né? E aí trouxemos uma comparação do modelo antigo, né, ou seja, o inquilino do algoritmo, que a gente olha lá as métricas e os views e alcance massivo, e era o máximo que a gente se preocupava em buscar quando a gente falava de um conteúdo, e agora, quando a gente olha o novo modelo como os canais de creators, como media company, ou seja, eles são provedores de mídia, de entretenimento e de conteúdo, de fato, eles estão olhando outras métricas, eles estão olhando LTV, que é o Lifetime Value, ou seja, quanto tempo essa audiência está comigo, quem me segue, quanto tempo está aqui nos meus canais, o CAC, o custo de aquisição, quanto custa para mim adquirir cada usuário novo para o meu canal, ou para minha comunidade, e o break-even, né, como é que a gente traz o ponto de equilíbrio financeiro dessa produção, que eu estou aqui produzindo conteúdo, estou né, me esforçando o meu tempo, mas como é que isso realmente se equilibra financeiramente. Sobre a dinâmica, a gente sempre viu uma competição muito grande entre as big techs, entre todas as redes sociais, cada uma com o seu algoritmo, ou copiando o algoritmo do outro, que está indo bem, a audiência está indo para lá e tudo mais. E agora a gente vê um pouco mais de consciência dos creators, né? Os creators um pouco mais avançados, mais maduros, eles estão entendendo que eles podem ter um pouco mais de controle nessa distribuição de conteúdo e na retenção dos seus usuários. Então, eles estão trabalhando modelos de assinatura, membership, e o controle dessa distribuição em grupos fechados, como os canais diretos do Instagram, OnlyFans, né, ou uma newsletter no Substack, entre outros sentidos. E aí a gente tem o foco, que antes era audiência genérica a qualquer custo, porque só me importa números grandes, eu só quero creators gigantescos, e isso mudou um pouco, porque hoje a gente está vendo esse foco mais voltado para comunidades ultra nichadas, que é onde a gente tem mais conversão, consegue direcionar melhor esse conteúdo, essa narrativa, e os creators também, eles já se ligaram nisso, eles entenderam que comunidades nichadas monetizam com mais facilidade. Porque aí, quando você tem um nicho estabelecido, a demanda te procura. E aí, não quero falar sobre isso. Quem fala sobre isso? Então, vou falar com essa pessoa, porque eu quero falar com alguma autoridade nesse sentido, né? Então, a gente está super entendendo que o nicho é um caminho já bem explorado pelos creators. E aí, existe a armadilha do excesso do conteúdo sintético, e aqui que a gente começa a nossa dicotomia, né? Não sei o que eu faço, vou para onde eu vou correr primeiro. Por quê? Porque a gente tem uma fórmula estabelecida, a gente já sabe como os algoritmos funcionam, então eu vou buscar
ser favorecido por esse algoritmo de algum jeito, né? Seja pela hashtag, seja pelo gancho inicial, seja pela foto, pelo visual. O algoritmo trabalha, né, unindo todas essas frentes. E aí, se a gente fica preso nessa armadilha, nessa fórmula que dá para realmente programar, que dá para criar conteúdo sintético, 100% sintético, ela pode, né, não criar o engajamento real com o outro ser humano, que é a nossa audiência que está do outro lado. E aí a gente fica nessa fórmula de criar uma ideia, fazer um prompt para executar essa ideia, criar um conteúdo que não seja você falando, ou filmando alguma coisa ao vivo, e a gente repete essa fórmula, né? O que faz com que essa previsibilidade, quanto mais fórmula a gente repete, nesse sentido, mais chances de treinar um sistema que vai substituir os creators. Olha que interessante. Então, se a gente faz uma formulinha para fazer mais e mais rápido, dentro desse lugar que precisa de um pouco de criatividade e essência individual, a gente corre o risco de realmente ter essa armadilha do excesso sintético. Hoje a gente tem um dado super interessante que diz que, hoje em dia, em um dia, são criados no YouTube 82 anos de conteúdo. Em um dia. E isso é um número atual, né? Daqui a pouco vai evoluir muito mais. Então, o YouTube percebendo isso, porque o YouTube tem uma fórmula de monetização, né, dos canais, que foi o primeiro a monetizar criador e tudo mais, percebeu isso e começou a banir canais que ele consegue identificar como sintéticos, para que a gente não consuma apenas conteúdo sintético, porque a gente quer ver realmente a criatividade, a gente precisa disso para se conectar como humanos, mas isso já está acontecendo, né? E hoje 78% dos creators, eles tomam decisões baseadas exclusivamente no algoritmo, porque eles precisam monetizar, precisam, né, que o algoritmo entregue seu conteúdo e tudo mais. Mas eu vi muitos creators subindo no palco desse festival, falando que é preciso resgatar a essência do seu conteúdo para poder se conectar com a sua comunidade nichada e realmente encontrar esse engajamento, esses valores em comuns aí com a audiência. Essa daqui foi a Fana, foi uma das que subiu no palco e falou muito sobre isso, né? Ela falou sobre construir uma presença que não pode ser promptada, porque o algoritmo escala conteúdo, mas a perspectiva radical escala confiança, né? E uma dica que ela deu, que eu adorei, que ela falou, que é usar o conteúdo ao vivo, porque o conteúdo ao vivo deixa tudo mais natural e traz menos fórmulas muito engessadas, e que isso é uma dica para os creators mesclarem a produção do conteúdo com o conteúdo ao vivo, para trazer um pouco mais de essência e individualidade nessa produção. O tema 2, neurociência e o cérebro do criador. Eu confesso que eu adorei ver todas as palestras de neurociência. Eu acho que é uma vontade investida de ter estudado isso, mas eu estudei comunicação, então estamos aqui falando da palestra, mas eu achei muito interessante o quanto a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, e essa foi uma palestra sobre o cérebro do criador, né, como a gente traz criatividade nesse sentido. E aqui eu vi uma palestra da Vivian Pupa, ela é graduada, é uma cientista graduada em Harvard, ela colabora com a NASA, e ela trouxe um ciclo muito interessante de como a gente pode ser realmente criativo de forma intencional. Mas, antes disso, ela colocou eletrodos no próprio cérebro na palestra e mostrou pra gente no palco como o cérebro funciona. And this thing in my head, on my head, you might be wondering, is this some weird Hungarian fashion accessory? My answer is no, it is not. It is a brainwave device that measures and visualizes real-time my brain activity. So I don't know if you signed up for this morning, but you are going to take a way too intimate look into me. Because if we switch the views, that is my brain. And my brain activity visualized real time. And as you can see, my brain is very, very busy right now. And there are different colorful areas lighting up all around my brain.
And those different colors are actually different brainwaves, different electromagnetic signals that fire from different parts of the brain. And so I want to demonstrate you how a creative outburst may happen. What I'm going to demonstrate is not going to be an actual creative outbreak because I cannot create that right. Pronto. Bom, ela mostrou ali para a gente ver na real como é que funciona, e foi super interessante ver o cérebro, mas o mais legal de tudo é realmente o roteiro, de como que a gente faz isso acontecer ao nosso favor, quando a gente quer, quando a gente precisa, no caso. E aí tem uma formulinha aqui que dá para fazer, todo mundo dá para fazer, bem tranquilo. Bom, primeiro ponto é explorar. E a gente explora conteúdo lendo, assistindo, absorvendo as coisas, então, estudando, e aí a gente vai absorvendo informações. Depois que a gente explorou, a gente vai dormir. E aí a gente vai dormir, porque é dormindo que essas informações se acomodam no nosso cérebro, principalmente naquele movimento do REM, que a gente já conhece, que é o sono profundo, então essas informações vão ser acomodadas no nosso cérebro. Depois disso, a gente tem que fazer o daydreaming, que esse é muito interessante, parece fácil, mas a gente não faz. Que é o quê? É você fazer tarefas automatizadas, operacionais, que não precisam de raciocínio, para deixar o seu cérebro ir formulando hipóteses e trazendo algumas ideias dentro dessa criatividade com as informações que você já explorou, já acomodou na memória dormindo, e agora deixa o cérebro trabalhar. Mas por que que a gente não faz isso? Porque a gente faz tudo com fone no ouvido. A gente lava a louça com fone, a gente, se bobear, coloca música no banho, ou fica cantando. Lá, né, quando a gente vai limpar a casa, que são coisas que a gente não precisa pensar para fazer, mas a gente também não deixa esse espaço para o cérebro criar sozinho. Então, foi muito importante, quando ela falou do fone, falou, ó, é assim, ó, silêncio absoluto libera o fluxo livre do pensamento. E a gente não faz isso. E a gente pode fazer, para que a gente consiga fazer todas essas convergências das ideias e ter o momento eureka, né, que antes a gente tinha o momento eureka no banho, agora a gente não tem mais. Eu sou uma que sou super cantora do chuveiro, ficar em silêncio no banho, para mim, é difícil, mas eu achei muito interessante pensar nesse do silêncio absoluto no banheiro. Ah lá, tá vendo? Podcast para dormir. Pois é. Eu também achava que podcast para tudo, né? Estou na academia malhando, estou ouvindo alguma coisa, assistindo algum vídeo, aprendendo. E é bom, mas a gente precisa sair dessa parte do explorar. E se a gente não sair dessa parte do explorar e acomodar as memórias e deixar o fluxo livre do pensamento, a gente não consegue ter ideias. E aí, depois que a gente fez isso, aí vem uma outra parte de explorar mais um pouquinho, que é o Still Like an Artist, que é roube como um artista. Isso é super interessante. O que significa roubar como um artista? Se você copiar alguma coisa em específico, copiar um livro, copiar um filme, uma obra de arte, você está fazendo um plágio. Mas se você pegar uma referência desse livro, com uma referência desse outro, juntar com a referência dessa música, e aí pegar também essa outro filme, e aí fazer um mix de referências, e aí realmente você está transformando esses roubos, que ela diz, em arte. Inclusive, tem um livro que chama Still Like an Artist, Roube como um Artista, que é uma técnica de você... esse livro é maravilhoso, né? É isso aí. Que você consegue repegar referências, sem roubar, de fato, ou fazer plágio. Então, isso é um ponto importante. Depois disso, a gente tem que achar, né, a nossa voz e colocar a nossa personalidade nesse processo. E aí vem uma parte que eu considero difícil, tá? Que chama Killing Your Darlings. Realmente ter a coragem de descartar suas ideias favoritas, que não geram resultado. Então, tem que colocar lá qual é o balizador do resultado que você está precisando e descartar todo o resto, que não está trazendo isso. Essa parte é difícil porque a gente se apega, né? Se apega muito. Então, mas é importante porque aí, no ponto 7, depois que a gente fez todo esse caminho, no ponto 7 a mágica acontece, que é o insight inevitável, onde a gente chega na formulação
do processo que a gente queria desde o início. Bom, o tema 3, né? Eu falei bastante aqui de a gente ser mais humano, da gente jogar a favor do que a gente consegue, do que a gente tem para oferecer como ser humano, das nossas sensações, mas a gente já está no mundo de inteligência artificial e tecnologia, então a gente precisa entender como que a gente trabalha juntos nesse sentido, né? E aí a gente criou um conceito que é interessante, que é o humano premium. A gente vai ter que ser o humano premium, porque a tecnologia é commodity. Então agora a gente vai ter que se sobressair com tudo isso. E aí a gente tem aqui esse paradoxo da humanização, né? A gente está fazendo um esforço desproporcional, né? Gastando bilhões, tentando humanizar a inteligência artificial antes da gente se humanizar nós mesmos. Ontem eu estava no Women to Watch e eu vi o CEO do Grupo Magalu dizendo que a Lu do Magalu chora. Eles treinaram a Lu do Magalu para ficar triste, né? No Instagram. E a gente precisa usar, né, essa força que a internet tem, que a tecnologia tem para outras coisas, porque as coisas que são humanas, elas são humanas, e a gente tem que valorizar elas nos humanos, né? Mas a gente está tentando, a gente está super tentando, a Lu do Magalu está chorando, e a gente está focada nisso, mas a gente precisa olhar um pouco mais para a gente. E aí é que a gente tem a falha no sistema, porque a inteligência artificial, ela lê perfeitamente o que a gente diz, que são a síntese, os dados, mas o como a gente fala, é aí que a gente vai conseguir se sobressair como humanos, né? Porque tem o nosso tom de voz, as hesitações, as pausas, a linguagem corporal que fala junto com a gente, a empatia. Então, realmente é diferente esse processo, né? E aí o diferencial competitivo não está na capacidade de processamento, porque isso vai ser commodity. E, de fato, nas conexões emocionais genuínas que a gente vai conseguir fazer ao lado desses sistemas todos, tá? E aí a gente tem aqui a fábrica versus o atrofio, que a gente não pode deixar acontecer com o nosso cérebro. Então, a gente tem aqui o Humano Premium, que a gente está chamando, vem de todas essas convergências do festival, que traz o gosto, a cultura, a comunidade, traz as nossas bagagens individuais, e tem essa tensão do storytelling, né, baseada na experiência real. Esse valor, ele é intangível, e ele é só nosso, e a gente precisa cada vez fortalecer ele, porque a gente vai precisar dele quando a gente for direcionar a fábrica, que a fábrica, que é a inteligência artificial, ela vai ser muito importante, ela já está sendo muito importante para nos ajudar na produção, né? Então, ela ajuda a distribuir, a formatar, a editar, a montar rascunhos, a fazer teste AB, a trazer hipóteses e otimização desse volume todo de dados que precisam ser lidos de alguma maneira e que a gente jamais, como humanos, vai conseguir fazer. Então, é a escala, de fato, incansável, e a gente tem que saber como usar ela. Só que a gente não pode terceirizar essa operação, né, intelectual. A gente tem que terceirizar o que pode ser terceirizado, que é realmente a operação, é a escala, e colocar tudo isso para frente ou para ampliar. Mas, se a gente não assume o pensamento, a criatividade, a gente perde o pensamento e o senso crítico. E isso é muito importante, né? E isso faz o nosso cérebro se atrofiar. E aí a gente deixa a inteligência artificial fazer todo o julgamento. O nosso cérebro é um músculo e a gente também precisa treinar, igual a gente treina glúteo e braço. E são coisas simples que a gente tem que fazer. A gente pode ler, a gente pode escrever, veja bem, como os incas faziam, em caderninho e escrever no caderno, treina o cérebro. Olha que interessante. E a gente vai ter que fazer isso, porque se a gente não fizer, a gente vai continuar, a gente vai chegar numa escala muito rasa de pensamento, de construção e de crítica, porque a gente não vai conseguir fazer os prompts certos para tirar o melhor proveito da inteligência artificial. Então, não dá para a gente terceirizar tudo. A gente precisa aprender para poder terceirizar corretamente. E aí, esse Human Premium que a gente está trazendo aqui, a gente está aqui num mar de perfeição, né, do previsível, da fórmula, como isso funciona. Mas o atrito e a vulnerabilidade, a opinião radical e individual,
essa presença viva, a live que eu trouxe, que a Fana trouxe, isso vai se tornar itens de maior escassez no mercado. E é aí que quem conseguir, né, ficar com essa base vai se diferenciar. A gente já sabe que a crítica é muito importante, que é aí que a gente repensa as coisas, é assim que a gente muda instituições e até governos. E se a gente perder o senso crítico, a gente não vai conseguir questionar mais nada. E é por isso que a gente precisa manter essa cultura. Eu ouvi na palestra da Fana, maravilhosa, ela falou que uma profissão que vai abrir muito agora é estrategistas de cultura e comunidade. Como eu me conecto com essa audiência de verdade? Como que essa pessoa está sentindo, como ela vai se sentir ao receber meu conteúdo? Olha só, é uma coisa que a gente já teve, estrategista, planejador e tudo mais, só que agora a gente está pensando no sentimento, porque ele vai ser, de fato, esquecido ou não pensado. E isso vai ser muito importante e vai ser uma profissão muito, muito bem avaliada logo mais. Estrategistas, pensei, ó, gravem aí, estrategistas de sentimento, de comunidade e cultura. E aí a gente tem aqui um playbook executivo, operando na era do Human Premium. Então, o primeiro é para a gente não promptar a nossa essência, então a gente tem que ter clareza disso, usar lá o ciclo de criatividade, depois disso construir comunidades e não campanhas, que a gente precisa realmente reter. Os creators, eu adorei, eles estão olhando custo de aquisição e tempo de audiência conectada, e os creators como propriedade intelectual. Isso aqui é super legal, né? Porque quando as marcas fazem parcerias a longo prazo, e a gente sabe muito bem disso, ela usa a imagem desse creator para fazer, né, campanhas de mídia, campanhas de dark social, outros tipos de conteúdo. E a gente já sabe também que isso traz um incremento de 10% no custo por impacto, custo por alcance. É esse CTR. E então a gente está olhando já os creators como propriedade intelectual. Dentro da trilha da Creator Economy, eu não vi nenhum assunto muito bem estruturado nesse sentido, eu vi mais nas trilhas de música, a indústria da música, os músicos têm esse assunto muito bem organizado, né? A gente tem o Spotify fazendo isso, já, né, teve suas brigas ali para distribuir melhor o dinheiro para os artistas e tudo mais. E nos creators a gente ainda não tem, a gente produz muito assets para tempo de uso, né, das marcas e tudo mais, mas esse assunto ele ainda precisa se estruturar um pouquinho mais dentro da Creator Economy, não está muito estruturado. E aqui, né, teve uma palestra bem legal sobre os 5 segredos não óbvios da conexão, também outra palestra falando muito do lado humano e da conexão, e aí ele traz uns pontos importantes, né, que esses 5 pontos vão trazer, de fato, a conexão humana. Então, é a honestidade brutal, que a inteligência artificial não vai fazer, ela é programada, né, pela gente, a não ser que a gente queira, né, fazer um prompt, assim, por favor, seja muito desagradável, me critique até o fim, o que as chances disso acontecer são bem baixas, mas a não ser que a gente peça que ela faça isso não vai, essa honestidade não vai vir. A presença valiosa, então estar presente quando realmente você puder entregar e custear algo, você está ali, para você dar mais valor. Ter um olhar principiante, que é deixar o coração aberto para poder ouvir os primeiros pitches e absorver antes de criticar. Acessibilidade profunda, que é legal também, né? Seja radicalmente acessível às pessoas, e o microfoco, focar apenas em uma pessoa de cada vez, que isso realmente ajuda muito a explodir a conexão humana. E aí a gente tem mais one-on-ones de todos os tipos, né? E não estou falando de conexões corporativas aqui. Esse keynote foi muito interessante, né, sobre aqui, por que o futuro da inteligência humana, da inteligência artificial deve ser centrado no humano. Essa palestra foi muito legal, mas ela que trouxe essa frase, né, que a gente está tentando humanizar a inteligência artificial antes de nos humanizarmos, a gente está no momento que a gente está tendo guerra, é 2026, acho que ninguém aqui nessa sala achou que a gente ia estar vivendo isso, quando a gente estudou o livro de história na escola, e tem muito a ver com essa frase que ela falou.
Mas uma coisa que ela disse, que é um pouco mais efetiva para que a gente possa atuar nesse momento, é que a inteligência artificial está sendo criada por homens. E ela traz muitas oportunidades. Ela vai trazer oportunidades de emprego, de negócios, né, para o futuro. E que, se as mulheres não entrarem de cabeça nesse mundo, a gente vai ficar mais para trás do que a gente já está, no sentido de equidade. A inteligência artificial é um clube de bolinhas, sim, e ela é uma das poucas mulheres, acho que o SXSW foi buscar, não tem alguma mulher que fala de inteligência artificial no mundo, pelo amor de Deus? Porque a gente não vê no jornal, a gente não vê nas notícias, né? E ela foi lá e ela disse isso sim, ó, inteligências artificiais estão sendo construídas por homens e nós mulheres precisamos nos empoderar mais dessa ferramenta para habitar esses espaços de verdade, tomar decisões, porque senão a gente vai criar os mesmos algoritmos deficitários que foram criados por pessoas brancas que não pensam em diversidade e a gente vai cair nessa cascata de novo, né? Já que a gente está construindo um mundo novo, que a gente possa de fato agora participar dessa construção. Bom, tema 4, fandom e pertencimento, né? Como a transição dessa economia dá atenção para a economia do vínculo. Olha que importante. Também mais uma matriz para a gente equiparar aqui, né? Então, a matriz executiva, que traz a morte da audiência e a ascensão do fandom, né? Para a gente não olhar só as pessoas como audiência, e sim como realmente fãs que a gente quer reter e desenvolver. E aí a gente tem aqui, no modelo antigo, a gente olha bastante a métrica da vaidade, que é o alcance, e agora a gente está vendo os creators usarem a infraestrutura de negócio, pensando seus canais com LTV, eu adorei, né, lifetime value, então quanto tempo esse cliente está gastando comigo, quanto tempo ele está retendo aqui comigo. A gente olhava mais a relação transacional, que era uma relação de passagem, e agora as relações elas estão sendo mais, ou precisam ser mais emocionais e identitárias, trazendo a sua essência para conexão de valores com esse fandom. Antes a gente vinha de uma época que todo mundo confiava cegamente nas marcas, né, o que uma marca dizia, os slogans, a gente tinha pouco recurso, tanto de pesquisa, ou quanto de comparação, e todos os anúncios a gente confiava muito, mas agora a gente já sabe que com a distribuição do conteúdo via internet, todo mundo confia cerca de 4 vezes mais no creator do que nas marcas. Então, olha a importância desse fandom para falar pela marca, né? A gente era obrigado a seguir as regras do algoritmo, mas agora a gente pode seguir a comunidade, porque a comunidade está achando seus caminhos, né? A gente já falou aqui dos grupos fechados, das assinaturas, onde você consegue direcionar um pouco melhor essa distribuição do conteúdo, e é importante que a gente, como player do mercado e as marcas, encontrem os caminhos que a sua comunidade encontrou para se encontrar, para se reunir, nem que seja para criticar, para poder mapear isso e entender como participar dessa conversa também. A gente tem aqui coisas muito facilmente replicáveis e diluídas por inteligência artificial, e agora a ideia é buscar algo que seja impossível de se falsificar, né, que a gente realmente tenha uma essência dentro disso, e as comunidades sejam donas das histórias. Aqui tem uma convergência, né, do novo motor de fandom, mais a IA e é centrada em humanos, que é muito legal. Então, a gente reconhece a importância do uso da inteligência artificial, a gente sabe que a máquina pode fazer o trabalho pesado e escalar o nosso trabalho. Então, ela pode organizar a base de dados, fazer a distribuição hiper-personalizada para quem precisa de cada coisa. E o humano tem que fazer o trabalho profundo, o trabalho intelectual, o trabalho criativo, né? Fazer a curadoria e contexto cultural, trazer uma visão de mundo, trazer o humor, que a gente sabe que o Brasil é campeão de humor, que a gente usa muito e usa muito bem para criar conteúdo, principalmente, e que a gente é que vai fazer a construção do pertencimento, porque a gente vai trazer as outras pontas que a inteligência artificial não consegue trazer. E é aí que a gente vai direcionar esse prompt para usar
a organização de dados e a distribuição desse conteúdo, mas que ele já teve um raciocínio inicial, ou pelo menos um gatilho inicial pensado exatamente dentro desse pertencimento cultural que a gente tem e que cada um carrega como sua bagagem. E aí a gente tem uma matemática da escala com a química da emoção. E é esse jogo que a gente vai ter que aprender a jogar, porque não vamos conseguir terceirizar tudo, mas a gente vai conseguir terceirizar a parte mais pesada e repetitiva dessa produção que antes a gente fazia manualmente. Esse é um vídeo do CEO do BuzzFeed, que foi super interessante, né? Vou passar um pouquinho para vocês, mas ele estava bem bravo com as Big Techs na palestra, porque ele viu que a distribuição do conteúdo virou commodity. E aí a internet distribuiu o conteúdo, todo mundo produz conteúdo e as redes distribuem rápida. E antes as media companies tinham, assim como o BuzzFeed, tinham esse controle e conseguiam ter mais essa autonomia e mais monetização, né? Porque eles monetizavam acima da distribuição de conteúdo. E ele trouxe uns pontos importantes aqui sobre comunidade. Deixa eu ver. Acho que não. E aí, uma coisa interessante que ele disse é sobre a saída para que os canais tenham mais esse controle do conteúdo a ser distribuído, como as media companies tiveram, que é exatamente esse modelo de recorrência através da monetização com fandoms e comunidades e memberships, que os creators precisam se apropriar cada vez mais das suas próprias comunidades, dos seus fandoms, das suas audiências, e que isso vai fazer com que os canais cresçam de forma mais estruturada, com o potencial de reinvestir nas suas próprias produções de conteúdo. Ele estava provocando para que os creators se olhem como canais de mídia de verdade e evoluam a sua produção. E, a título de conhecimento, o BuzzFeed virou investidor de certos canais. Então, eles fazem uma seleção de canais que eles acreditam que estão usando a inteligência artificial de uma maneira inteligente, com esse lado cultural e criativo, e eles estão investindo em canais. Ó, muito interessante. Tá. Bom, essa palestra também é super legal, é um creator que tem uma newsletter que chama The Big Desk Energy, que é uma newsletter que tem mais de 100 mil inscritos, então, reforçando aqui essa ideia dos creators conseguirem, né, dominar suas audiências e tal. E aí, ele pensa o canal dele como uma startup. Startup é o negócio dele. São para startups, para fundos de investimento, que ele escreve no canal dele. E aí ele olha para o canal dele com métricas de crescimento, como LTV, que eu já comentei aqui com vocês, o CAC, o CPM, que é o custo por mil, e o break-even dessa operação. Então, ele estava lá para falar de escala. Como você escala sua audiência, o seu fandom, ou sua comunidade, como a gente está chamando. E ele estava dando dicas para os creators de como fazer isso, como você pensa em escalar de uma maneira estruturada e ordenada, e não depender apenas de algoritmos para escalar e aumentar a sua audiência. Pensar nela como um negócio. Eu achei super interessante. Ele tem essa newsletter, super focada dentro desse nicho. Ele acredita também que é melhor nichar do que expandir a todo custo ou sem foco. E ele traz esse pensamento de negócio para a newsletter dele. Ele tem um programinha super bem organizado, então a newsletter sai toda quinta, mas a segunda-feira ele manda um preview do que o time dele está preparando para sair na quinta. Então ele sempre está buscando jeitos de fidelizar e conectar com essa audiência que ele criou, né? Com esse fandom que ele tem. Então ele tem 100 mil pessoas que ele precisa manter pagando o membership da newsletter dele. Então, ele precisa criar esses touch points, esses acionamentos para essa comunidade. Achei super estruturado essa newsletter aqui e essa operação. You are no longer on their platform, they can no longer monetize you, you're not spending time. And so you are, as a content creator on Twitter, you have misaligned incentives from what Twitter wants you to do, which is stay on the platform. And so when Twitter deprioritized links to external sources, that cut traffic to all of these publishers and content creators who were posting, Ele estava falando em como ele usa outras plataformas também para falar da newsletter dele, então ele tem que usar
o Twitter, tem que usar o Instagram, tem que usar outros canais para fazer mais captação de membership, de leads para a newsletter dele. Então, ele realmente pensa bem estruturado o negócio dele. Aqui a gente tem o ecossistema do criador de elite, né, que fica bem legal. Então, a ideia é usar o algoritmo para escalar, e mais a cultura que constrói a marca, que os humanos criam significado e usar a inteligência artificial para realmente escalar o conteúdo, e abraçar o silêncio criativo, porque o cérebro precisa do espaço para testar os insights, né? Então, se a gente mistura tudo isso, né, essa base de fandom, mais essa autenticidade que a gente criou, com a distribuição da pela inteligência artificial e aquelas técnicas de neurociência para ficar mais criativo, a gente consegue criar a soberania do LTV. Aí você consegue manter sua audiência conectada, né, seus memberships pagando suas audiências e tudo mais. Esse tema também é super legal. Essa foi a última palestra que eu assisti, que chama A Resistência Codificada. Uma cultura pop, os memes, o humor, mas são a nova arma de proteção e subversão. Essa palestra foi no último dia, foi a última que eu assisti, quase não tinha mais brasileiros lá. Foi muito interessante porque ela fala sobre países autoritários, com regimes autoritários, onde se você colocar um emoji errado em alguma matéria, algum post da internet, você pode ser preso e pegar uma pena de 3 a 15 anos de prisão. A gente sabe muito bem que a China é um país autoritário, que isso acontece bem lá, mas eu confesso que a Tailândia não estava no meu radar. Vocês sabiam que a Tailândia é um país autoritário? Que tem muitas restrições? Eu não sabia, eles têm um regime monarca, e se você colocar um meme, um emoji, num comentário, num post, você pode pegar essa pena de 3 a 15 anos lá. E eles usam o quê? Eles usam tecnologia para mapear. Então, é super sério, né? E uma coisa interessante, pois é, eu não tinha ouvido falar desse regime tão forte na Tailândia, de que tem penas muito sérias sobre isso, né? E eles trouxeram alguns exemplos aqui de como você pode ser um ativista digital. Aí eles trouxeram, eu achei muito interessante, né? Na China, o líder, né, deles, o Xi Jinping, ele estava para ser reeleito. E as redes foram bloqueadas, obviamente, para não ter campanha que a gente vai ver aqui esse ano, que a gente tem eleição, né? Mas, criativamente, milhões de pessoas começaram a comentar em uma live de um show de galinhas, usando metáforas sobre as galinhas para criticar o governo, sem que o algoritmo da censura detectasse palavras-chave políticas. Então, existe uma milícia digital que fica olhando tudo isso. Eles não podem falar qualquer coisa na internet, tem que ser muito comedidos. E aí eles estão achando maneiras de sair, né, desse regime tão totalitário. Aí na Tailândia, eles criaram o Hantaro, né, que é um personagem de hamster que ama sementes, para simbolizar o governo comendo os impostos do povo. Então, a semente, na verdade, significa os impostos, significa uma moedinha, e aí eles mudam um pouquinho essas carinhas. Mas só que aí você tem que buscar, né, a ref. É isso. Eles têm que estar muito organizados para que as pessoas consigam entender do que eles estão falando. Porque é difícil, é metáfora. Tem também o do Harry Potter, que é interessante. Os ativistas se vestiram de Harry Potter para chamar o rei de aquele que não se deve dizer o nome, que é o Voldemort, já que o nome dele pode... Se você disser o nome, né, do presidente, do rei lá, você pode ser preso. Então, eles vão achando jeitos de sair, né, dessa pressão toda, se comunicando com bastante humor, de um jeito leve, mas que é muito perigoso. Lá nessa palestra tinha dois cientistas de dados
que trabalham com segurança de dados, com países totalitários, e tinha um ativista digital da Tailândia, que foi muito legal. Ele falou que já viu amigos serem presos, e que isso é perigoso. E aí, a palestrante, uma mediadora perguntou para ele, falou, então tá, então você acha que os ativistas devem permanecer ocultos, ou eles têm que ser vulneráveis e realmente se entregar para a causa? Ele falou que depende do apetite a risco, porque sempre vai haver risco quando se faz uma postagem num país totalitário. Mas que a essência do ativismo é entender que o regime pode prender 1 ou 10 pessoas, mas não pode prender todo mundo, e que o objetivo não é viver como um eremita digital, mas construir movimentos onde as pessoas saibam o que está acontecendo. É por isso que eles criam todas essas metáforas, para que possam espalhar essa palavra, orientar pessoas que ainda não, às vezes não tiveram ciência de tudo que está acontecendo. E eu achei muito legal que existe isso daí, existe uma instituição que chama Electronic Frontier Foundation, EFF, olha só, e tem um guia, né, de autodefesa contra a vigilância para quem precisa proteger comunicações. Então, eles já criaram até um guia de como fazer isso. E eu achei super interessante olhar o conteúdo nessa maneira, né, um pouco mais restrita. E aí tem a lei, como é que, né, acabei de falar para vocês aqui como eles fazem isso, existe uma milícia digital, eles usam tecnologia. Então, na Tailândia, o bloqueio, ele é feito por URL, então não entra essa URL lá, o Ministério da Economia Digital faz o controle, com o uso coordenado de milícias digitais e bots militares, e também espalham desinformação para confundir a audiência, né, para confundir as pessoas. E na China, eles usam outra maneira. Eles obrigam o setor privado, as corporações globais, a armazenar dados de usuários e servidores locais, com acesso irrestrito do governo. Então, se as empresas de tecnologia que eles permitem entrar lá, como a Apple, inclusive, que foi citada, não concordarem com o governo em fazer todas essas restrições e tudo mais, o governo manda elas embora do país. Como a gente sabe que a China é uma potência econômica, as empresas normalmente topam. Bom, e para terminar, vou mostrar para vocês algumas ativações de marca, que foram super legais, né? Como as marcas estão invadindo lá, o Brasil teve muita coisa, inclusive, também, é um lugar de ativações de marca, porque é uma semana de festival, tem shows, tem palestra, workshop, acontece muita coisa. Antes existia esse centro, Convention Center, onde acontecia tudo, era pouca coisa que era fora dele, e eles resolveram reformar, então demoliram tudo, está em construção, e o festival ficou espalhado pela cidade inteira. Por isso que a Vicky falou que eu andei muito, e andei mesmo. Teve um dia que eu dei 21 mil passos aí, pra vocês terem uma ideia, que vai daqui, aí vai assistir uma aqui, aí você quer assistir a próxima aqui, aí você tem que vir daqui para cá, e aí faz assim, tem que fazer uma programação logística, não só de programação, mas de logística também no evento. Mas isso deu às marcas a possibilidade de fazerem ativações grandiosas, né? Aqui tem 2 ativações, e que a gente pode até linkar com o fandom, que a gente comentou, com a parte de fandom, né? Ou seja, a Paramount e a Netflix fizeram réplicas de séries que eles passam. Então teve a Netflix no Peaky Blinders, eles colocaram lá o The Garrison, que é um pub que acontece lá, então as pessoas puderam entrar no pub e se sentir na série. A Paramount fez o The Lodge, também foi uma ativação de 3 andares, com cada andar era uma ativação de filme para você se sentir naquele filme, para eles também fazerem a divulgação toda que eles queriam sobre cada título. Sam's Club trouxe uma coisa interessante, né, onde você podia ali se tornar um afiliado do Sam's Club, pegar seus pontos, e já aproveitou para fazer captação de creators, foi bem interessante esse momento, e aí você fazia uma ativação, se cadastrava, entendia como você podia aumentar ali o seu potencial de monetização com eles. A JBL e a Yamaha fizeram um estúdio onde os creators podiam criar áudio para os seus conteúdos. Então, criar um som especial e único para colocar no seu post. Então, foi uma ativação de som super interessante, onde cada creator podia
compor um som original para pôr no seu conteúdo. A gente teve 2 casas brasileiras, teve a SP House e a Casa Minas, que foi muito, muito legal. A SP House estava gigante, tinha show todo dia, teve até show do... aquele trio maravilhoso do João Gomes, que está arrasando. E foi o ponto de encontro dos brasileiros, né? Porque não tinha mais o Convention Center, então todo mundo se encontrou na Casa São Paulo. A Casa Minas estava um pouquinho menor, mas também marcando presença com coisas personalizadas, como doce de leite, pão de queijo e cachaça. E essa também gostei, que foi da Rivian, né? Eles realmente trouxeram terra para a rua. Vocês estão vendo aqui esse ladinho aqui? Ó, isso aqui é uma avenida. Eles realmente colocaram lá um carro de terra na rua e você podia fazer o test drive nesse monte de terra aí no meio da avenida para poder testar o carro. É o test drive bem, bem diferente, né? Esse test drive. Então as marcas realmente investiram para trazer seus fandoms ou conquistar um fandom maior e colocar todo mundo imersivo nessas ativações. A gente notou, então, aqui, né, 3 imperativos estratégicos importantes, que é para a gente olhar para a comunidade, não tática de growth, mas como infraestrutura de marca, que é usar a inteligência artificial para distribuição e o conteúdo, mas são experiências tangíveis e humanas que vão escalar a confiança, então a gente tem que usar a inteligência artificial para distribuir, mas tem que trabalhar um pouco mais essa ideia inicial para criar o prompt, e entender que o novo luxo é o marketing de experiência, que vai conseguir fazer você ativar as camadas biológicas do seu fandom. Então, fazer uma ativação, ativar os 5 sentidos, porque isso vai trazer uma conexão maior, uma imersão profunda. E para finalizar, a gente teve um outro astro, que foi o Spielberg, maravilhoso, também falou muitas coisas dos filmes que ele fez, deu dicas, vai lançar, né, projeto novo, e ele traz que ele acredita que a criatividade continua sendo humana, mas a tecnologia vai ampliar as possibilidades, né, mas ainda assim as histórias precisam ser nossas, para que elas se conectem de forma efetiva com essa comunidade do outro lado. É isso, gente. Passamos um pouquinho do tempo, mas foi um resuminho aqui para trazer para vocês as oportunidades, como que, né, o festival está olhando esse momento, essa convergência que a gente está de tecnologia com criatividade e o ser humano, como é que a gente pode usar as nossas essências humanas, né, nesse novo caminho, e que vai ser muito importante para se destacar como profissionais, né? A gente vai ter que saber, vai ter que ser letrado em inteligência artificial, não adianta fugir, não sabe fazer, mas aí a gente vai ter que usar o nosso lado humano, criativo, que a gente vai usar aí um momento de silêncio, sem fone, para a gente raciocinar e fazer o prompt certo. As 2 coisas vão ter que habitar. Muito obrigada pelo tempo, gente, foi um prazer.